Olá a todos, neste vídeo vou contar a história do sequestro da Natália. Esse fato a levou a ser uma ex-delinquente cheia de ódio, e depois, uma heroína que dedica seu tempo ajudando os outros. A história começa com Natália se despedindo de algumas colegas, e saindo da escola. Naquela época, Natália tinha cerca de 9 anos. Sem perceber, enquanto caminhava por uma rua aparentemente deserta, algo é injetado em seu pescoço, e ela desmaia. Ao acordar, Natália percebe que está em cativeiro com alguns estranhos. Sem saber o que está acontecendo, ela se desespera e começa a chorar, e fazer um monte de perguntas em busca de respostas, então descobre que todas aquelas pessoas estão na mesma situação que ela. Um jovem, cujo nome é Alex, rapidamente tranquiliza Natália, dizendo que esse momento difícil pelo qual estão passando não vai durar para sempre, e que muito em breve todos voltarão às suas vidas normais. Ao terminar de falar com os reféns, Natália percebe que a porta do cativeiro se abre. A menina sorri com a esperança de que eles sejam soltos. Mas não é assim que acontece. Quem aparece por trás da porta são os próprios sequestradores, e eles parecem estar muito orgulhosos dos reféns que conseguiram. Enfurecido, Alex grita com os bandidos, e exige explicações sobre o sequestro. Então os sequestradores começam a contar o que pretendem fazer com os reféns, dizendo que os venderão como escravos. Alex fica irritado com os criminosos, que continuam tratando-os como mercadoria, e é punido por eles. Os sequestradores então direcionam sua atenção para Natália, como uma de suas reféns mais valiosas. No entanto, Alex se posiciona para proteger a garota, e é punido mais uma vez. Natália implora aos criminosos que parem de torturar Alex. Os bandidos decidem não estragar a mercadoria, e vão embora, deixando claro para os reféns que se eles não se comportarem serão severamente castigados. Natália pergunta por que ele se esforçou tanto para protegê-la, pois isso poderia ter lhe custado a vida. No entanto, Alex demonstra que não está arrependido, e que faria isso quantas vezes fosse necessário, pois esse é o tipo de pessoa que ele é. Comovida com as palavras do amigo, Natália passa a confiar nos reféns, e tenta entender o que eles faziam antes do sequestro. Uma das reféns, chamada Laísa, conta que ela e Maria, outra refém daquele grupo, eram universitários que saíam da faculdade quando dois assaltantes a pararam. As duas tentaram reagir dentro de seus limites, mas não conseguiram evitar que uma agulha fosse injetada em seus corpos, fazendo com que desmaiassem, e fossem levadas para o cativeiro. Outro refém, chamado Fernando, disse que no caso dele, os criminosos foram mais agressivos, e o atingiram com uma pancada, que o fez desmaiar, e acordar dentro do cativeiro como os demais. Por algum motivo, Alex era o único que não queria revelar sobre seu passado. Indignada com tanta crueldade, Natália conversa com Alex e tenta entender por que existem pessoas tão más. O rapaz responde que a natureza humana pode ser cruel, e a única forma de combater isso é através da justiça. Durante o tempo em que estiveram em cativeiro, Alex ensinou a Natália tudo o que sabe sobre autodefesa. Quando Natália perguntou a Alex por que ele não usou essas habilidades para derrotar os sequestradores, o rapaz respondeu que temia que os bandidos machucassem os outros reféns. Alex priorizava a segurança de todos, mesmo que isso significasse se fazer de fraco para que os sequestradores tivessem a falsa sensação de que tudo estava sob o controle deles. Enquanto isso, Alex tentava encontrar uma maneira segura de tirar os reféns do cativeiro. Com o passar das semanas, Natália começa a ficar deprimida, pensando que nunca mais voltará para casa. Porém, nesse momento Alex a consola, e diz que finalmente tem um plano que vai tirar todos do cativeiro, mas que precisa da ajuda dela. No dia seguinte, Natália finge estar desmaiada, obrigando um sequestrador a examiná-la. Mas o plano quase vai por água abaixo quando ela espirra.
Felizmente, Alex consegue nocautear o criminoso, antes que ele fizesse alguma coisa. Fernando rapidamente pega sua arma, e Laís alerta que o bandido esqueceu de trancar a porta do cativeiro. Alex diz que essa é a oportunidade que ele estava esperando, e pede a todos que fujam com ele pela floresta. O bandido que foi nocauteado é encontrado por outros sequestradores. Ao tentar explicar o que aconteceu, ele é assassinado por não ter conseguido manter os reféns em cativeiro. Temendo a punição de seu chefe, os sequestradores perseguem os reféns pela floresta. Por ter dificuldade de acompanhar Alex e os outros reféns, Natália é recapturada pelos sequestradores. Laísa percebe que Natália ficou para trás e avisa Alex. O rapaz decide investigar o paradeiro da garotinha e pede aos demais reféns que permaneçam onde estão, acreditando que estarão seguros. Fernando, que agora estava armado, diz que Alex pode ficar tranquilo, pois vai proteger Maria e Laísa. Não demora muito para Alex seguir as pegadas de Natália e descobrir que ela não está sozinha, pois foi capturada e arrastada pelos sequestradores até um galpão abandonado. Dentro do galpão, os sequestradores revelam que não só sequestram, como também vendem órgãos humanos no mercado negro. Natália está apavorada, porém, quando os criminosos estavam prestes a discipliná-la, Alex aparece e demonstra suas habilidades em artes marciais, que estava escondendo o tempo todo. Natália fica surpresa com o quão forte e habilidoso Alex é. Ele enfrenta todos os sequestradores com coragem e sem medo, porém, quando tudo parecia estar indo bem, os sequestradores resolvem usar Natália como escudo. Apesar de Alex pedir para Natália fugir, ela decide não obedecê-lo por medo de que algo aconteça com Alex. O rapaz confessa que não consegue se concentrar na luta e usar toda a força que tem, enquanto houver inocentes por perto. Essa é a única fraqueza que ele tem. Em um momento de distração com Natália, Alex é pego por um daqueles sequestradores. Acidentalmente a camisa dele é arrancada, revelando que Alex é na verdade um homem transexual. Nesse momento Natália percebe por que Alex não quis falar sobre seu passado. Ao perceber que os criminosos estavam indo em direção à garotinha, Alex se desespera e corre para protegê-la, mas leva um tiro. O autor do disparo é Caveira, chefe da organização criminosa especializada em sequestro relâmpago, tráfico de pessoas e venda de órgãos humanos. Caveira revela que o pai de Natália era seu sócio e lhe devia muito dinheiro. O vilão disse que perdoaria essa dívida, se ele entregasse a própria filha. Obviamente, Natália não acreditou nessa história, afirmando que seu pai jamais faria algo tão imperdoável. Quando um dos sequestradores pergunta a Caveira o que fazer com os reféns que conseguiram fugir, o vilão responde que seus capangas já estão cuidando do assunto. Maria e Laísa começam a se preocupar com a demora de Alex, e pensam em ir atrás dele, mas são cercadas pelos capangas do Caveira. Elas pedem ajuda a Fernando para protegê-las, mas o rapaz enlouquece, e aponta a arma para elas. Para demonstrar lealdade aos criminosos, e ter alguma chance de sobrevivência, Fernando mata as duas na frente deles, acreditando que assim os bandidos o aceitarão em sua quadrilha. Mas essa atitude irresponsável acaba irritando os criminosos que queriam os reféns ainda vivos. Eles atiram em Fernando, matando-o também. Com os reféns mortos, os bandidos pretendiam vender seus restos mortais para o mercado negro, mas são informados de que a polícia poderia aparecer a qualquer momento, e desistem da ideia. De volta ao galpão, Alex, mesmo debilitado, tenta animar Natália dizendo que Caveira está inventando essa história só para assustá-la. Ao terminar de dizer isso, ele é morto a tiros pelo vilão. Natália fica horrorizada com a situação, sentindo um misto de ódio e desespero. Caveira revela que o pai dela realmente se recusou a entregar a filha,
e acabou sendo morto, o que facilitou muito o processo. Ao saber que Caveira assassinou seu pai, Natália fica furiosa e promete se vingar do criminoso um dia, então ela foge rapidamente do galpão. Caveira manda alguns capangas atrás dela. Os criminosos conseguem acertar um tiro de raspão, desequilibrando a garota, e quando estavam prestes a dar um tiro letal, a polícia aparece e os elimina. A polícia decide levar a menina ao hospital para tratar os ferimentos dela, mas Natália se preocupa com os outros reféns. Ela recebe a triste notícia de que foi a única sobrevivente. Ao saber disso, a menina entra em choque e desmaia. Enquanto isso, Caveira e o resto de sua gangue conseguem escapar da polícia bem a tempo. Questionado sobre o que vai acontecer com a garotinha que escapou, o vilão responde que ela não vai se livrar dele por muito tempo. Alguns meses se passaram, e Natália acorda em uma cama de hospital ao lado da irmã mais velha. Ela não se lembra do sequestro, e se comporta como se nada tivesse acontecido com ela, o que deixa a irmã preocupada. Ao ser levada à clínica psiquiátrica, ela recebe o diagnóstico de que sofre de amnésia dissociativa, que na verdade é um transtorno pós-traumático. Ao perguntar sobre o pai dela, Natália descobre que ele morreu, e começa a chorar no ombro da irmã. Alguns dias depois, Natália e a irmã fazem as malas para se mudarem para a casa dos tios. A irmã pergunta a Natália se ela não quer se despedir da melhor amiga dela, mas Natália não lembra quem ela é. A irmã então tem um flashback, e é revelado que a melhor amiga de infância de Natália era a Nicole. Mesmo sem as lembranças do sequestro, Natália se sentia culpada por algum motivo que ela mesma desconhecia. O ódio começou a consumi-la, e por se achar fraca e inútil, Natália passou a treinar artes marciais para tentar melhorar sua autoestima. Ela provou ser muito talentosa. O treinamento de Alex teve uma grande influência nisso. Em pouco tempo, Natália se tornou uma formidável lutadora, e passou a usar suas habilidades de luta para superar a todos, tornando-se uma das delinquentes mais temidas da cidade. Embora Natália tenha se tornado muito forte, o ódio que ela sentia não foi embora. No fundo, ela sabia que as feridas em seu coração não poderiam ser curadas facilmente. Recentemente, Natália desistiu de ser delinquente, e passou a usar suas habilidades de luta para ajudar o próximo,